Bom dia! É uma semana quente, abafada e com um indicativo para ter a formação de alguns temporais. Esses temporais eles são muito mal distribuídos, são irregulares e muitas áreas acabam passando só com uma simples ameaça. Durante a sequência desse decorrer aí de segunda, segue quente, abafado, com sol e alguns períodos de muitas nuvens e condições favoráveis aí para ter a formação de alguns temporais, especialmente entre o estado de Santa Catarina e o Paraná e algumas cidades que fazem divisa com o Rio Grande do Sul. Então vai seguindo quente, abafado, tem previsão para ter a formação de alguns temporais. Dessa semana eu acredito que hoje seja o dia mais favorável para ter essas pancadas com trovoadas, mas ainda assim muitas cidades vão passar sem chuva. De qualquer maneira, nós vamos ter aí um processo típico de verão. A sequência da semana aí o Rio Grande do Sul vai continuar sofrendo com estiagem, não tem muito o que fazer. Até o final do mês, muita pouca chuva e os episódios de chuva ainda não, não são suficientes para resolver o problema. Então é uma situação bem caótica que o Rio Grande do Sul está vivenciando, uma condição de estiagem, uma estiagem bem forte. Enquanto Santa Catarina e o Paraná, a situação ela é um pouco mais confortável, mas ainda assim tem cidades que podem passar com volumes abaixo da média. Bom, eu vou trazer um resumo agora para a região sul do Brasil, para a sequência dessa semana. Vamos começar pela precipitação. Então, assim, hoje é um dia bem quente, abafado, a temperatura deve atingir pontuais aí de 34, 35 graus aí na maioria das cidades. E não pode ser descartado a formação de alguns temporais. Lembrando que aqui na região do sudoeste, oeste do Rio Grande do Sul, a temperatura ela simplesmente vai para os 37, 40 graus, então vai ser muito quente. Alguns pontos aqui das proximidades aqui da Lagoa dos Patos também vai ser muito quente, essa região mais aí de principalmente aqui do, deixa eu ver se eu consigo focar aqui a câmera aqui, mais ao norte aí também do Paraná também vai ser muito quente. Então vai seguindo quente, abafado, e por conta do calor associado à alta umidade, tem previsão de alguns temporais a partir da tarde e noite. Lembrando que muitas áreas vão acabar passando com um tempo seco, principalmente essa região aqui do sudoeste, oeste do Rio Grande do Sul, e as demais, as pancadas, elas são totalmente irregulares e mal distribuídas. Numa área você tem um temporal com chuva, trovoada, granizo, ventania, numa área próxima vizinha nada acontece ou não passa de uma ameaça. Beleza? Aí assim, ó, durante a sequência da semana, as pancadas elas são bem isoladas, representadas por esses pontos em tons de cinza. Ó. Repare que boa parte do sul do Brasil vai seguindo aí com essa condição de tempo seco, com sol e nuvens, e pancadas bem isoladas de verão que acontecem por conta do calor. Muitas áreas acabam passando com tempo seco, tem cidades aí que vão ficar a semana toda sem chuva. Olha o Rio Grande do Sul, no dia 26 tem uma probabilidade maior para ter alguns temporais. Aqui na divisa, aqui na quarta-feira, quem sabe, ó, já tem alguma instabilidade, mas na quinta e na sequência da sexta-feira que pode ter alguns temporais no Rio Grande do Sul, mas no estado de Santa Catarina e Paraná dificilmente. Quem sabe na Serra Catarinense algumas pancadas com trovoadas e risco de temporais em alguns pontos do oeste pode estar acontecendo na sequência aí desse decorrer aí de sexta-feira. O fim de semana retorna a condição para ter a formação de temporais. Repare que no dia 28, ó, olha só o que tem aqui. Santa Catarina e Rio Grande do Sul está tendo a formação desses temporais. No domingo também pode ter a formação desses temporais, mas muitas áreas do centro-leste, ó, repare, passam sem chuva, tá? Então as chuvas elas vão seguindo de maneira irregular. E a temperatura ela segue alta todos os dias, é impressionante. Essa massa de ar quente, essa onda de calor que está na Argentina, ela vai se espalhando para as demais áreas e influencia também o oeste de Santa Catarina, aqui no litoral, Grande Florianópolis, Blumenau, Curitiba, sempre com temperaturas acima dos 30 graus, tanto é que um que outro dia a temperatura ela pode ser mais alta ainda, quem sabe até 34, 35 graus, então vai ser muito quente mesmo, muito quente mesmo. Essa imagem de satélite, ela é a mais recente que eu tenho,
Agora são 8 horas e 28 minutos. Dá para perceber que tem um padrão de nebulosidade variável entre Santa Catarina e Paraná, e tem alguns aglomerados de nuvens convectivas que estão instaladas entre a Bolívia, Paraguai e o norte do Rio Grande do Sul. São sistemas convectivos de mesescala que aparentemente estão se intensificando. Tudo por quê? Porque nós estamos aí com um processo aí de manutenção e de perturbações de ondas curtas na média e alta atmosfera. Então tem bastante advecção de vorticidade ciclônica nessa área aqui. Tem um contraste de temperatura também grande, de vento, então isso acaba contribuindo. Os Andes fazem um papel muito importante para ter o ciclo de chuvas mais frequentes aqui na região sul do Brasil. Então, como é um escoamento que está vindo mais de oeste para leste e tem aqui essa barreira física, ela acaba gerando essa perturbação de ondas curtas que acaba evidenciando aí nesses temporais, nessas tempestades. Eu não sou muito fã do Windy, eu uso mais aqui para ficar mais didático, apesar de ser ser assim bem útil na meteorologia, principalmente na dinâmica, mas a gente tem outras projeções computacionais que nós meteorologistas utilizamos, como esse mapa aqui de espessura. Então, o mapa de espessura da camada, aqui tem 5.820 mGp. Então, isso indica, tá vendo que tem uma anomalia de ar frio aqui, em 500 hectopascais, então isso já indica, né, que a gente está com a influência de perturbações de ondas curtas por conta de um ciclone extratropical que está lá no Oceano Atlântico e acaba jogando uma certa advecção de espessura aí de ar frio aqui para nossa região do sul do Brasil. Por isso que tem esse indicativo de temporais e tempestades com auxílio da corrente de ventos em altos níveis. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva, dê aquele like, compartilhe com seus amigos. A gente fica muito contente em estar podendo trazer os boletins da previsão do tempo aqui no canal Meteorologista Peter Scheuer. Eu vou ver se eu consigo gravar o outro boletim, que é o boletim para o Sudeste hoje. A semana passada foi muito corrido, não consegui. Um grande abraço para vocês, para todos que nos acompanham. Lembrando que esse boletim é para o sul do Brasil. E depois mas daí eu coloco no título mesmo, eu diferencio pelo título, tá? Abraço, tudo de bom e até logo mais.